Programa Papo Esportivo aqui no canal Oliveira Esportes, o canal dos esportes. Estamos chegando de volta aqui na programação, aumentando a nossa gama de conteúdos, né? Além das transmissões e dos programas que costumeiramente nós já colocamos aqui no nosso canal, estamos também chegando com mais inclusive um projeto que nós tínhamos na Rádio Caminho do Gol e estamos trazendo de volta aqui para o canal Oliveira Esportes, que é esse projeto, né, do programa Papo Esportivo. Programa Papo Esportivo, conversando com personalidades do esporte local, nacional e internacional. Inclusive, um projeto, né, que vamos chegar aqui toda sexta-feira, um dia diferente do que nós costumamos colocar no ar a nossa programação, programas e transmissões normalmente aos fins de semana. Dessa vez nós vamos chegar já na sexta-feira, a partir das 20 horas, sempre com alguma informação do esporte. E também estamos na Rádio Web Digital, né? A Rádio Web Digital, que também vai estar conosco nessa empreitada do Papo Esportivo, aí sim, chegando no final de semana. Tem um barulho aqui atrás, rapaz. Mas é aquela coisa, ao vivo é assim mesmo, né? Chega aqui e vambora. Luísa Jesus, goleira do Gil Vicente de Portugal, curte férias, né? É goleira do futebol, cria do futsal, também vai estar falando um pouquinho com a gente a respeito aí da sua carreira. Luísa, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Papo Esportivo. Inclusive foi o Robinson que nos fez esse meio-campo para a gente poder estar falando aqui um pouquinho. Luísa, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar falando com o nosso público aí nesta retomada aqui do nosso programa Papo Esportivo. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todo mundo aí que está assistindo a gente. Para mim é uma honra, né, poder estar aqui no canal no Papo Esportivo, falar um pouquinho sobre a minha carreira, sobre a minha trajetória. Sempre uma satisfação estar levando o nome do futebol feminino aí para todo mundo que tem interesse na modalidade, tem interesse no esporte, né? Já aproveitar o momento de início também mandar um abração para o Robson Gamboa, né? Foi ele que fez o nosso meio de campo e ele está sempre me assessorando, sempre dando a assistência necessária para que eu possa estar divulgando aí o meu trabalho, divulgando a minha carreira e falando sobre o futebol feminino aí nos meios digitais para que a gente possa expandir cada vez mais o nosso espaço. Certamente. E ele fez direitinho a 10, né, Luiz? Botou a 10 ali, Sim, fardou e fez bem direitinho essa ligação, né? sim, exatamente. Ele é show de bola, né? Ele é excelente, é um cara espetacular, super competente. E quando se trata de trabalho, quando se trata de ajudar o próximo, o Gamboa está sempre disposto, né? Então, a ele e a todo o trabalho dele, a minha gratidão, sabe? É uma pessoa que já me ajuda há bastante tempo. E eu sou extremamente grata porque todas as divulgações, todas as mídias que ele me dá, agregam, né, positivamente na minha carreira. E aqui também, nosso canal Oliveira Esportes, através do nosso Instagram, nosso canal de informações, também vamos, né, sempre que tiver alguma informação da Luísa lá em Portugal, lá no Gil Vicente, né, a gente com certeza vai estar divulgando, até porque uma pessoa do bem, a pessoa que leva a modalidade, leva o Brasil, leva a Santa Catarina na modalidade aí do futebol pelos campos da Europa também. Luísa, eu sei que é meio clichê a gente estar perguntando isso, mas teu início de carreira, como é que foi, né? A gente vê muitas meninas que começam no futebol através do futsal, certamente, ou também nas ruas daí das nossas cidades. Como é que foi o teu início? Né? Era incentivada a jogar com os meninos? Começou a jogar no feminino mesmo? Já se inseriu nesse meio? Como é que foi o teu início de carreira? Onde foi, né? Para a gente poder estar iniciando esse nosso bate-papo. Show, Eduardo. Então, eu comecei a jogar futebol, a praticar esporte mesmo ali desde os 5, 6 anos de idade, né? Sempre gostei muito da bola em si, mas também não foi só o futsal que eu pratiquei, né? Dos 5 até os 12 anos de idade foi somente futsal. Mas a partir daí eu tomei gosto mesmo pelo esporte, então pratiquei handebol, já fiz basquete, já fiz voleibol, natação, atletismo, fiz muita coisa, já fiz ginástica, balé, então sempre envolvido ali no meio do esporte, mas o futebol mesmo, né, o gosto, a paixão pela bola, assim, começou, né, com os 5 anos de idade, onde eu jogava numa escolinha no ginásio de Campinas, em São José, e ali eu só jogava com meninos.
não tinha escolinha, né, para meninas naquela época, né? Até hoje também já está um pouco, tá melhor, né? Mas tá menos escasso do que era antigamente. Então eu comecei no futsal com meninos e fui me destacando, fui jogando jogos escolares, jogando gincana de colégio, até que ali a partir dos 14 anos eu comecei a me inserir nos jogos escolares, né? Que foi no Dom Jaime que eu tive meus primeiros jogos escolares. Dom Jaime fica ali no Cobrasol e me deram a oportunidade. Então, jogando futebol, jogando futsal, jogando vôlei, jogando basquete, me destacando bastante. A partir dali, com 16 anos, eu fui convidada para fazer parte de uma equipe de futebol amador, que hoje não existe mais, mas foram elas ali que me descobriram e onde eu realmente comecei a disputar campeonatos, né, um pouco mais qualificados. Ainda assim amador, mas mais qualificados do que jogos escolares, né? E nesse, jogando na equipe antiga, que era o Vou Saber, né? O nome é até um pouco estranho, mas era o Vou Saber Futebol Clube. A gente jogava muito com uma equipe que hoje é o antigo Veneno, né? Veneno Paula Ramos, que hoje é o Figueirense Paula Ramos. Então foi no Figueirense mesmo. Comecei com 5 anos lá no futsal com meninos, mas foi no Vou Saber ali com 15 anos que eu realmente tomei gosto ali de querer disputar campeonatos amadores e umas competições mais sérias. Mas a virada de chave foi no Figueirense, né? Quando eu estava ali, ainda jogava no futsal, na época ali depois do Vou Saber, jogava no futsal, e o treinador do futsal me convidou para disputar um campeonato em Minas Gerais, como goleira já, né? Porque também tem uma curiosidade, eu não era goleira, né? Sempre joguei como pivô, sempre joguei na linha, e faz aí 5 anos que eu tô atuando na posição. E aí eu fui disputar um campeonato em Minas Gerais com o Figueirense e foi aonde eu realmente falei, não, eu quero realmente ficar nessa posição, vou treinar, vou me dedicar. E desde 2019, 20 ali, que foi a migração migrei do futsal para o futebol 7 e do futebol 7 para o futebol de campo. E aí foi em 2019, 2020 ali que eu realmente virei a chave e resolvi me profissionalizar na posição. Maravilha. E pela tua trajetória, pelo que foi passado aí, tu é natural ou foi criada em São José? Exato, exato. Fui criada nasci em São José, né? Morei uma parte da minha vida no centro também, que foi onde meus pais nasceram, onde tiveram casa durante muito tempo, mas viemos para São José. Eu costumo brincar que eu sou uma falsa manezinha, né? Mas como minha vida inteira sempre foi em Florianópolis, a gente sempre vai bater no peito e vai honrar que a gente é manezinho da ilha. Com certeza, É até a grande porque é a Florianópolis, grande né? É a Floripa, grande né? Florianópolis. Exato, exato. É a grande Floripa, então, e que bom, né? Que hoje, perdão, além de levar o nome da grande Florianópolis, leva também o nome de Santa Catarina, aí Exato. pelos gramados da Europa. E pelo que falasse, futsal, futsete, campo. Talvez essa seria a transição mais fácil do que se fosse o contrário, na tua opinião, Luísa? Então, o contrário eu não fiz, né? Então não posso comentar muito sobre, mas a evolução de Pelo questão de que, regra, no caso, pelo que se vê de outras meninas, enfim, como é que poderia ser isso, na tua opinião, na cabeça do atleta, né? Até porque começa num espaço curto, vai para um espaço maior e aí vai se adaptando melhor, né? exato, exato. Eu acho que o contrário, eu acho que se torna mais fácil, né? Porque de vez em quando eu até pego umas balizas de futebol 7 e ali eu me sinto totalmente confortável, né? Diferente de quando eu saí do futsal, que era desculpa até usar o termo baliza, porque é o termo que a gente usa lá, Sem mas enfim. problemas, sem problemas. é, a trave ali, a baliza no futsal, ela tem um comprimento, tem uma largura, um tamanho menor, né? Comparado ao futebol de campo e ao futebol 7. O futebol 7 já é menor que o futebol de campo. Então, essa expansão realmente ela assusta um pouco, mas a gente está sempre trabalhando todas as valências para que a gente possa chegar no nível mais alto possível, né? Logicamente que um treinamento de futsal é completamente diferente de um treinamento de futebol 7, que também se diferencia total de futebol de campo, por conta das regras, por conta da quantidade de atletas, conta questão da arbitragem. No futsal é uma regra, no futsal é outra regra, no campo é outra regra. Então é toda uma adaptação,
né? Tudo isso leva um tempo, mas com muito trabalho, com muita dedicação, a gente consegue estar sempre dando o nosso máximo, independente das adversidades, seja tamanho de quadra, seja quantidade de atletas, seja mudança de regra. Isso tudo são desafios, né, que todos os atletas passam, e acho que os desafios engrandecem, né? E a minha tendência é sempre progredir, sempre evoluir. Eu acho que por isso que eu saí do futsal fui pro futsal, do futsal fui pro campo, porque eu tô sempre querendo mais. Agora, do campo a gente parou porque não tem mais, né? Porque senão também a gente dava um jeito de ir atrás. E essa tua parada que tu diz ali do Gil Vicente é uma parada das férias ali para o começo de temporada que deve estar se avizinhando, até porque agora para agosto, para setembro ali, durante esse tempo deve ser realmente o período de pré-temporada para os europeus, né? Tanto masculino quanto feminino, né? Exato, assim, o masculino lá do Gil Vicente já começou um campeonato, eu não me recordo agora qual que é, mas eles já começaram a trabalhar. A gente agora, no mês de agosto inteiro, a gente tem a nossa pré-temporada, e a partir de setembro a gente começa a temporada, né? Uma coisa que eu acho muito importante é que não só fazer a pré-temporada no clube, como também quem tá de férias, né? As atletas que estão aproveitando a família, os amigos na sua cidade, também tem que dar continuidade no trabalho, porque quando chega novamente no clube, o sofrimento é menor, né? Porque uma pré-temporada para a gente é sempre muito desgastante, né? A gente exige muito do nosso corpo. O ritmo de pré-temporada é totalmente diferente de uma temporada. E pronto, tô tentando trabalhar, tô tentando manter o ritmo, tentando trabalhar, cuidar da alimentação bastante, manter o treinamento em alto nível, para que quando a gente chegue na pré-temporada agora a gente não sofra tanto, né? Consiga fazer o nosso melhor trabalho, porque aqui a gente deu continuidade, então lá quando chega no clube a gente consegue ter um desempenho melhor. Luísa Jesus, goleira do Gil Vicente, falando aqui no nosso Papo Esportivo, aqui no nosso canal Oliveira Esportes, através do YouTube. Te inscreve no canal, ativa o sininho, receba as notificações das nossas transmissões, dos nossos conteúdos, dos nossos programas também. Agora, mais um chegando para você toda sexta-feira, a partir das 20 horas. E também estaremos durante o sábado na Rádio Web Digital com esse programa, claro, no ritmo do rádio será divulgado posteriormente aí nas nossas redes sociais também, para que você possa também curtir esse papo, você que é mais raiz, mas que tem que se adaptar aos tempos da web, né? Através da nossa rádio web digital também com o nosso programa Papo Esportivo. Luísa, dando sequência aqui, então, como é que chegou até você esse convite para atuar no futebol europeu? Você começou a querer disputar através do Paula Ramos, aí depois veio a fase Figueirense, Figueirense inclusive foi campeão recentemente da Copa do Brasil, tem vários, inclusive jogadoras que já atuaram no futsal, jogadoras de seleção brasileira de futsal também atuando no Figueirense Paula Ramos. Como é que foi? Como é que chegou para ti esse convite para jogar no futebol português? Então, como eu falei ali, eu comecei no Figueirense Paula Ramos, né, no futebol 7, e esse time do Figueirense Paula Ramos de futebol 7, o Emerson Prado, que era o treinador na época, também era treinador do futebol feminino de São José, e dava oportunidade para a gente disputar jogos abertos. E aí foram nos Jogos Abertos que eu realmente que eu recebi um convite, na verdade, recebi um convite do Avaí Kinderman, né? Hoje o Avaí Kinderman disputa a primeira divisão do Campeonato Brasileiro Feminino, e foi lá que eu tive a minha primeira experiência como atleta profissional. E aí foi através de um convite do coordenador que eu ingressei realmente no futebol feminino profissional do Avaí, né? Que na época era somente Kinderman, hoje atualmente Avaí Kinderman. Mas foi nessa época aí, 2019, 2020, né, que eu fiz essa migração. E aí foi onde eu realmente larguei a faculdade aqui, fui disputar, larguei o Figueirense e fui realmente viver vida de atleta, né? Treinava 2 períodos, à noite ainda fazia faculdade, consegui fazer a transferência. E foi um ano muito desafiador para mim. Foi um ano de muitas descobertas, né? Muita, como é que eu posso dizer? Muita aprendizagem, né? Porque eu nunca tive treinamento específico, sempre treinei sozinha, sempre treinei por conta, eu treinava com meus primos, treinava com meu irmão.
Então eu não tinha um treinamento específico de qualidade. E quando eu cheguei no Havaí Kinderman foi onde eu fiquei surpresa, né? Era algo que eu sempre almejei, que eu sempre quis. E quando eles me deram essa oportunidade, eu agarrei com as duas mãos. E aí foi lá que eu passei um ano inteiro disputando o Campeonato Brasileiro, né? Pude treinamento de alto rendimento, alimentação adequada, a questão de treinar os dois períodos, a questão do clube também fornecer a faculdade. Eu acho que tudo isso era uma estrutura que um atleta realmente merecia, sabe? E que eu estava pronta para isso, né? Foi difícil, né? Virar essa chave, mas eu estava pronta. E aí eu passei um ano inteiro hoje, na época, jogando de reserva da Bárbara, que na época também era a atual goleira da seleção brasileira. Hoje ela está de segunda ou terceira goleira agora para disputar a Copa do Mundo. Mas foi uma satisfação enorme porque eu pude aprender muita coisa, né? Uma referência ali da modalidade, disputou Copa do Mundo, disputou Jogos Olímpicos. Então, o fato de eu nunca ter tido treinamento específico e a partir do momento que me deram a oportunidade, ter a oportunidade com a Bárbara, com o Felipe França, que hoje também é atual treinador de goleiras do Flamengo, que é o clube que a Bárbara está jogando, para mim foi fantástico, né? Quantas queriam estar no meu lugar, quantas queriam ter essa oportunidade de ser reserva, né? De ser suplente de, na época, atual goleira da seleção brasileira. E aí, a partir dali, passou um tempo, né? Eu acabei me dispensando dali. Tive a oportunidade de jogar no Atlético Paranaense também, tive uma passagem breve. Do Atlético Paranaense, tive a oportunidade de jogar em Rondônia, que foi onde eu disputei a Série A2 do Campeonato Brasileiro. E logo aí veio a pandemia. Então, tudo começou lá em 2019, né? No início de 2019, passamos 2020, logo no meio de 2020 veio a pandemia e eu voltei para Florianópolis, né? Voltei para Florianópolis, continuei fazendo meus treinamentos. Na época também eu tinha um empresário, que foi onde surgiu a oportunidade de jogar na Europa. Mas a Europa também sempre foi um sonho, né? Sempre foi um sonho estar jogando ou na Espanha, ou Portugal, França, sempre almejei muito isso. E quando surgiu a oportunidade de ir para Portugal, eu nem pensei, né? Ó, Lu, me falaram, Lu, tem a oportunidade de jogar em Portugal. O que que tu acha? Esse clube, tal clube, oferece essas condições, tem essa estrutura. Eu falei, independente do que for, se eu tenho a oportunidade, quando chegar lá, depois eu vejo o que que eu faço. O importante é ir, né? E acabei indo para um clube muito bom, muito especial, que me deu toda a estrutura, que foi o Clube A dos Francos, né? Um clube do interior de Caldas da Rainha, que se localiza lá em Lisboa, mas mais para o interior ainda. E me deram toda a estrutura, né? Acabei ficando lá, logo que eu cheguei lá, a gente tava tudo fechado por conta da pandemia, mas o clube deu toda a estrutura, forneceu toda a assistência para que a gente pudesse, né, como estrangeira, se sentir bem também, né? E a partir do Ados Francos, eu saí do Ados Francos, fui para o Atlético Clube Oriense, onde não tive uma passagem tão boa quanto nos outros clubes, né? Tive alguns contratempos, mas isso tudo faz parte também da vida do atleta. Depois do Oriense, eu fui para o Atlético Clube de Portugal, o Atlético Clube Oriense ficava localizado em Fátima, né? Na cidade de Ourém. Até Fátima é um ponto turístico bem conhecido, né? Tem Sim, sim. bastante demanda, né, para os turistas lá. Depois do Oriense, eu fui para o Atlético Clube de Portugal, que fica localizado em Lisboa, no estádio da Tapadinha. É um estádio também super conhecido, é um clube também super renomado. E após o Atlético Clube de Portugal, que também tive uma passagem breve, conta da inscrição, acabou tendo uns problemas no meio do caminho ali em questão de inscrição, e aí não consegui também, consegui jogar somente um jogo, né? E aí tive que me ausentar do clube, mas continuei treinando, continuei me esforçando, também tive que trabalhar nesse meio tempo. Foi um período difícil, né? Porque eu tinha ido para jogar futebol e daí depois tive que trabalhar para poder me sustentar. Mas passou um tempo, eu tive a oportunidade não, né? Recebi a proposta, né? A diretora do Gil Vicente, a Dani, entrou em contato comigo, explicou como é que funcionava o projeto, falou que contavam comigo, mandei meu material e a gente foi conversando e foi encaixando ali as ideias, né? E a partir disso eles me fizeram a proposta, eu aceitei e já estou indo aí para a segunda temporada no clube. Então, resumindo, comecei no Ados Francos em 2020 e agora estou indo para a segunda temporada aí no Clube Gil Vicente, mas com passagens pelo Atlético Clube Oriense e o Atlético Clube de Portugal. É uma- apesar de ser uma passagem mais breve por esses clubes, mas com certeza uma passagem de muito aprendizado até por chegar numa estrutura melhor que hoje tu tens, que é a estrutura do Gil Vicente, né?
Exatamente, exatamente. Eu comecei no Ados Francos, né, que sempre me deu uma estrutura muito boa. Os outros dois que eu citei não tiveram a estrutura que eu realmente esperava, né, mas também nunca tive muito, então é aquele negócio, né, faça o que você pode nas condições que você tem, até que você tenha condições melhores, e tentava sempre dar o meu melhor, independente do clube que eu estivesse representando. Mas hoje, atualmente, o clube que eu estou realmente é um time de primeira liga no masculino. O feminino já esteve na primeira liga também. É a meta aí para a próxima divisão, a gente está subindo para a próxima temporada, desculpa. A gente está subindo de divisão. E a estrutura do Gil Vicente eu não tenho, eu sempre digo em todas as entrevistas, em todas as lives que eu faço, para abrir a boca para falar do Gil Vicente é só para elogiar. Estrutura de academia, estrutura de nutricionista, psicóloga, a gente também tem a estrutura, questão do nosso uniforme, a nossa diretora também está sempre dando aquela atenção, sempre com aquele olhar mais carinhoso, mais afetivo, principalmente com as estrangeiras. Então eu me sinto muito acolhida ali no Gil Vicente e espero de verdade poder fazer mais aí a próxima temporada, né, da maneira que o clube merece, né? Ali tu Ser falavas, representado, da maneira que o clube merece ser representado. ali antes tu falavas, Luísa, a questão dos estudos, né? Como é que foi essa questão de conciliar a faculdade? Que faculdade você fazia? Qual era o curso superior que você estava? Teve que parar, continuou, chegou a concluir, né? Até para a gente poder fazer com que isso sirva de exemplo, né? Que para a gurizada que está aí, que não deixe, não abdique dos estudos em detrimento ao esporte, até porque o esporte, a bola, pode oferecer uma Exatamente. oportunidade para essas pessoas, Eduardo, né? travou aqui? Tá me ouvindo? Deu uma travadinha aqui, a gente tá ouvindo, não sei se é um Tá me probleminha de ouvindo? delay. Nós estamos te ouvindo aqui, viu, Dani? Pode, ô Luísa, pode falar aqui, não tem Aqui para mim problema tá não. travando, Eduardo. É aqui para nós também, tá travando um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Sim. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo agora, acho que agora deu uma Tá me estabilizada. ouvindo. Tô. Tinha dado uma. Vamos ver. Tá ouvindo aí de boa? Agora sim, agora sim. É, acho que deu uma travada. Qualquer coisa a gente edita ali, né? Não, tem problema. Então, só dando continuidade, eu passei nos vestibulares da UDESC e da UFSC, né, para educação física, e iniciei ali em 2014, iniciei na UDESC, no Cefid, em Coqueiros, e fiz ali no máximo ali até a sexta fase, foi quinta fase, eu fiz até a quinta fase na UDESC, e depois eu tive a oportunidade de jogar no Havaí Kinderman, né? Hoje atual Havaí Kinderman, antigamente somente Kinderman, que fornecia a bolsa na Uniarp, né, para todas as atletas. Então eu consegui fazer essa transferência e aí treinava 2 períodos e ainda fazia faculdade à noite. E aí lá na Uniarp eu consegui finalizar até a sétima fase, ficando pendente uma fase. Foi quando eu tive a oportunidade depois de jogar em Rondônia e depois em Portugal. Então, infelizmente, eu não consegui terminar, mas é uma coisa que eu prezo muito e quero muito poder finalizar ainda. Tenho toda a documentação, tenho a papelada necessária, mas fica um pouco difícil validar algumas matérias lá no estrangeiro, né? Então, agora eu quero tentar fazer o nível 1 da formação lá em Portugal, para poder dar treinamento para a formação ali para as categorias de base, né? Aqui a gente chama de categorias de base, lá eles chamam de formação. E aí eu quero dar o treinamento para as guarda-redes. E para isso eu preciso tirar o nível 1, que aqui para a gente é a licença A, a licença B, a licença C, né, da CBF. E lá é da federação o nível 1, o nível 2, enfim, vai subindo de nível para poder aumentar o nível também das categorias que a gente poderia trabalhar. Mas eu prezo muito, né, pelo estudo, até porque depois que eu finalizar minha carreira, depois que vier a questão da aposentadoria, é algo que eu quero investir no treinamento, né, na capacitação de goleiros e goleiras, guarda-redes, guarda-metas, enfim, da posição em si, para que eu possa estar passando um pouco do meu conhecimento, um pouco da minha prática, né, e para todas as crianças e jovens que estão vindo e que gostam da posição. É uma posição muito cruel, né? Ela é muito cruel, muito solitária, ao mesmo tempo que você é o vilão, também pode ser o herói, né? E a vilã, a heroína, enfim.
E precisa de, além de ter muita técnica, além de muita raça, muita força de vontade, é uma coisa que a gente precisa prezar bastante, trabalhar muito também é o psicológico, né? Então é uma coisa que, além dos treinamentos específicos que eu quero fazer, eu também quero ter um pouco mais desse lado, desse olhar para a psicologia esportiva, né? Porque às vezes é difícil para a gente, né? São partidas que decisivas e que muitas das vezes o olhar é sempre apontado para o goleiro, para a goleira. Então, além da técnica, além da prática ali nos treinamentos, eu também, além dos treinamentos em campo, eu também quero treinar um pouco, poder passar um pouco do meu conhecimento em relação ao nosso psicológico, né? Porque não adianta a gente estar com o corpo bom se a nossa mente não está boa, a gente não consegue progredir. Então, eu prezo muito por esse lado do estudo, sim. Quero finalizar minha faculdade, né? É uma vontade enorme que eu tenho, só preciso alinhar algumas coisas e, além de finalizar a faculdade, também tirar o curso lá para poder dar treinamentos para formação. Quando a Luísa falou em guarda-redes, para quem não está familiarizado com a terminologia do futebol português, são os goleiros, né? Isso, exato. Então ela quer trabalhar com os goleiros. E para quem, né, tá aí também e quer, né, eu quero ser atleta profissional, quero abdicar dos estudos, não faça isso, né? E realmente siga, né? Até e também pratique seu esporte. Uma bola, muitas vezes dá aí essa oportunidade para estar fazendo aí um curso superior, ter uma profissão, mesmo que não siga no esporte, uma carreira tão curta, mas que possa também seguir aí adiante nessas questões aí de formação, trabalhar dentro do esporte mesmo, por que não dizer dessa forma? Luísa, falavas também antes, quando nos tempos de Kinderman, né, tá trabalhando com uma goleira de seleção brasileira, né, mesmo que na reserva, mas tendo uma goleira de Copa do Mundo, uma goleira de Olimpíada, é sempre um espelho, né? Exatamente. Para mim é uma satisfação enorme, né? Até porque a gente tem que respeitar a bagagem que a Bárbara tem, a gente tem que respeitar a história que ela tem, porque o nome dela foi muito falado na época lá de 2015, né? Quando ela foi para Pequim. Inclusive, o treinador dela na época na seleção brasileira foi meu treinador no Kinderman também, que é o Jorge Barcelos. É um cara espetacular, onde eu pude aprender muito, né? Às vezes eu não entendia o porquê de ele não me dar a oportunidade, mas eu sabia que eu tinha que lapidar muitas coisas, né? Tinha que criar uma raiz diferente, que no caso era o que ela já tinha, para poder ter a oportunidade, porque muitas vezes eu queria, mas eu não entendia que eu ainda não estava pronta, né? Então, muitas vezes na cabeça do atleta isso faz uma confusão, mas estar ali com a Bárbara, treinar com ela, estar no dia a dia, foi realmente para mim fantástico, né? Porque como a gente comentou, goleira de seleção, o nível dela é muito alto e poder estar ali batendo de frente com uma referência, para mim foi espetacular, né? E não só ela, como eu também já treinei com a Lelê, que hoje é a atual titular da seleção brasileira, também já treinei com a Lelê, também já tive um contato assim com ela bem próximo, né? E pronto, ter essas duas referências, já só o fato de ter tido contato, o fato de ter treinado também com essas duas referências e lado a lado, só me dá mais vontade de querer chegar no nível mais alto que eu puder, né? Porque treinando com elas, sabendo que dá para chegar, a gente acaba, como é que eu posso dizer? A gente acaba tendo mais vontade, a gente acaba tendo mais foco, né, mais determinação, porque se a gente está ali do lado delas e elas chegaram, por que que a gente não pode chegar também, sabe? Então, isso só me serviu de incentivo, só me serviu de combustível para eu chegar até onde eu estou hoje. Foi treinando com elas, foi passando um pouco do meu dia a dia com a experiência que elas poderiam me passar para que hoje eu possa estar aí atuando no futebol português, né, e no futebol europeu, enfim, que era um sonho. Assim como elas também já passaram, né, e viram que dá para chegar, que dá certo, eu vou continuar batalhando até eu conseguir chegar. E a vida do atleta, a gente sabe, né, que tem, até dos treinadores também, vamos dizer assim, que para poder evoluir dentro da modalidade, tem que sair de casa, tem que pegar realmente a malinha e poder desbravar o mundo, né? Até os atletas, os treinadores são cidadãos do mundo, né?
E como é que foi para ti, tua família, sair de São José, sair de Florianópolis, passar por Caçador e depois uma passagem breve por Curitiba até chegar a Lisboa, né, até Gil Vicente, enfim, como é que foi essa essa tua saída de casa para poder ganhar o mundo? Então, né, no começo eu tive bastante conflito, assim, com os meus pais, né, principalmente com o meu pai, porque eu estava fazendo faculdade, né, faculdade pública, né, uma faculdade de qualidade ali, que é o Cefid, a UDESC, e ele não achava certo, né, ele não achava certo eu largar a faculdade para ir jogar futebol, mas eu sempre fui muito determinada, foi algo que eu sempre quis, e eu falei para eles, né, depois que eu fiz os 18 anos ali, eu falei, vocês podem não concordar, vocês podem não querer, mas eu só peço que vocês me respeitem e respeitem o meu sonho, sabe? Foi um momento difícil, até porque eu tive que trancar a faculdade, e aí quando eu tranquei, aí foi tipo assim, foi a minha sentença, né? Depois que eu tranquei ali, eles ficaram, não ficaram felizes, né? Mas também não ficaram chateados, tentaram, eu também precisava entender o lado deles, né? A filha deles saindo de casa, trancando faculdade, indo jogar fora, fora da minha cidade, no caso, e foi um período bem difícil, mas a partir do momento que eu passei aquele um ano em Caçador, eu vi que era isso que eu queria. E a partir daí, conforme as oportunidades iam aparecendo, eu também, lógico, tinha que ter consciência para onde eu estava indo, eu também não ia para qualquer clube, mas joguei em Caçador, joguei em Rondônia, fiquei um período no Atlético Paranaense, fiquei um período também em Criciúma, né? Joguei um pouco assim em Criciúma também com as atletas de Criciúma, que hoje algumas atuam comigo em Portugal também até eu chegar em Portugal. Então, assim, eu brincava muito de que antes meus pais sempre me deixavam ali na rodoviária, sempre pegava o ônibus ali, ia para Caçador, saía daqui às 9 da noite, chegava lá às 7 da manhã para treinar, porque também, querendo ou não, Caçador é um perto longe, né? Oeste de Santa Catarina, é aqui no nosso estado, mas mesmo assim eu tinha que passar a semana lá, tinha finais de semana que a gente viajava. Então, ali foi realmente para eu saber se eu queria fazer isso na minha vida, né? Ainda dando tempo de voltar para casa, porque depois que atravessasse o oceano, depois que eu realmente fosse atrás do que eu realmente queria, que era me profissionalizar na Europa, aí ia ser mais difícil voltar para casa, né? E de fato foi, né? Eu passei aí 3 anos fora do Brasil, porque a gente teve aí a pandemia, consegui retornar, mas depois eu precisava retirar o título de residência. Sem a residência, eu não conseguia ficar aí fazendo esse translado de ir e vir, até porque as passagens eram muito caras e o meu foco era em pegar a residência para depois, para futuramente, a minha questão profissional ficar mais fácil na Europa, né? Então, foi um período difícil a questão de sair de casa, mas a partir do momento que eles viram que eu virei a chave, que eu realmente queria me profissionalizar, eles acabaram aceitando e respeitando, né? Hoje, não que antes eu não tivesse, mas hoje eu tenho todo o apoio dos meus pais, todo o apoio da minha família, de pessoas próximas também, e é esse apoio, é esse incentivo, é esse olhar mais carinhoso que eles estão tendo agora, que não tinham antes, que me dá força para continuar apesar de ser muito difícil, ter o apoio deles acaba se tornando, não digo mais fácil, mas menos difícil, né? Então, atualmente, hoje eu não tenho mais esse problema, assim, entre aspas, com os meus pais em relação ao sair de casa ou jogar fora, até porque eu construí a minha vida a partir do Kinderman, né? E hoje eu estou dando continuidade lá na Europa, lá em Portugal. Meu irmão já foi me visitar lá, e agora eu quero ver se eu levo também meu pai, minha mãe, meus outros irmãos, para que eles possam viver um pouquinho da vida que eu vivo lá, para que eles possam sentir um pouquinho dessa adrenalina do que é estar fora, do que é estar vivendo fora, né? Ter outro tipo de rotina, totalmente diferente da que eles vivem aqui hoje. Luiz, a gente falava agora, né, há pouco, na questão então de você sair da sua casa e poder desbravar o mundo, né? Não só atletas, mas também como os treinadores, enfim. E nessas andanças pelo mundo, você acaba encontrando pessoas até próximas de você, do seu país ou da sua cidade mesmo, e ou jogando contra ou jogando a favor, enfim. Como é que é encontrar brasileiros, no caso brasileiras, né? Jogando no seu clube, no seu país, na sua região. Enfim, como é que está sendo isso lá em Portugal, de encontrar brasileiras? Não se sente muito sozinha, questão da solidão, enfim.
Então, eu acho que é um fator muito importante, né? Até para a gente, como você citou, até para a gente não se sentir muito sozinha. E a outra questão também é a gente se ajudar, né? A gente está longe de todo mundo, está longe da família, então a gente acaba criando uma afinidade maior, né? Tive algumas brasileiras, já joguei com algumas brasileiras em outros clubes, tanto no Ados Francos, quanto no Oriense, quanto no Atlético e agora também no Gil Vicente. Mas, como eu citei, é um fator muito importante porque a gente está longe da família, está longe dos amigos. Então, ter os nossos conterrâneos ali do nosso lado, ter ali as pessoas do nosso país de origem e as pessoas também, principalmente a questão da língua, né, que todo mundo fala, né, a língua portuguesa, no caso, português de Portugal, é bem parecido, é isso, é fácil de entender, mas não é assim tão fácil quanto parece, né? Então, para mim, é bem importante ter alguém ali, alguma brasileira, para a gente estar sempre trocando uma ideia mais íntima, ou falando até sobre questões específicas do futebol mesmo, jogadas, questões técnicas, táticas, é um pouco diferente do que a gente está acostumado a viver do Brasil, é muito diferente do que a gente está acostumado a viver lá em Portugal, né? Então, tendo alguém ali da nossa linguagem, da nossa cultura, é, que está mais acostumado, tanto quanto a gente está acostumado aqui, acaba facilitando o nosso trabalho, né? Facilitando não, mas sempre costumo dizer que as coisas não são fáceis, mas tendo pessoas que são da nossa região, acaba se tornando menos difícil, né? Então, para mim é sempre muito bom, sempre me dei super bem com as brasileiras, e um ponto que eu acho crucial é a questão do incentivo que a gente dá sempre uma para outra, né? A gente eu percebo, assim, que Portugal ali é muito técnica, muito técnico, muito extracampo, eles são sempre muito organizados, mas a questão do futebol em si, a nossa raça, assim, o nosso futebol, que a gente até brinca, né, que o Brasil é o país do futebol, é muito diferente. Então, ter alguém ali, ter brasileiras que lutem e que batalham na mesma intensidade que você, é sempre muito bom, né? Com certeza, né? E falava também agora falando agora também da questão da língua portuguesa, né? Ah, Portugal, língua portuguesa, mais fácil de compreender, até em relação a outros idiomas pode até ser, né? Mas tem muitas expressões e expressões da bola mesmo, do futebol, que são diferentes, né? Até na hora de tratar uma jogada, de tratar uma questão tática, uma questão técnica, né? A terminologia, né? É de um pouco diferente, né? Exato, exato. É um fator que, se você não está familiarizado com aquilo, acaba sentindo um pouco de dificuldade, né? E como eu já estou há 3 anos lá em Portugal, isso para mim já está bem tranquilo. Eu acho até bacana citar algumas nomenclaturas que para gente é uma coisa e para eles tem outro significado. Mas falando assim do meio esportivo, em específico do futebol, é legal assim saber, começando pelas guarda-redes, né? Que são as goleiras aqui no Brasil. Em questão de campo, o nosso escanteio é o canto para eles, escanteio para a gente é uma coisa, né? Na verdade, o escanteio e o canto é a mesma coisa, só que são palavras diferentes, né? Então, se a gente não sabe, é um canto para elas, é um escanteio para elas, o canto é nosso, é um escanteio para a gente. O tiro de meta. Às vezes, até para mim, fica um pouco difícil lembrar como a gente fala aqui, por estar tão acostumada com a linguagem de lá, né? O tiro de meta para a gente é pra gente é tiro de meta, para eles é o pontapé de baliza. É, o lateral, né? Que a gente faz o lançamento lateral, para eles para a gente é lateral, para eles é lançamento. E até confundi lançamento e lateral, né? Já até ficou um pouco confuso, mas o lateral para a gente é o lançamento para eles, a falta para a gente é o livre para eles. É, quando a gente dá o início ali ao meio-campo, é o pontapé inicial. Então são várias. O vestiário é o balneário, o gramado é o relvado. Então são várias questõezinhas assim. O técnico, o treinador é o mister, né? São várias nomenclaturas que, se você não está familiarizado, acaba tendo um pouco de dificuldade, mas isso tudo é uma questão de adaptação e de tempo, né? E dá tranquilamente para a gente se adaptar ao meio, à nomenclatura deles, porque também é o que a gente vai utilizar no dia a dia, né? Mas tendo algumas, até voltando ali para a questão das brasileiras, tendo algumas brasileiras, a gente já consegue falar, é lateral, lateral pra gente.
Não, aí é lançamento pra gente, né? Mas a gente consegue, é bem tranquilo pra gente associar e pronto, é tudo uma questão de tempo, adaptação para o atleta e é tudo um aprendizado também, né? Hoje em dia eu já não falo mais trave, já não falo mais goleiro, já não falo mais lateral, escanteio, hoje é o canto, hoje é o lançamento, hoje é o pontapé de baliza, são as guarda-redes, é a baliza. Então, é isso, assim, a nomenclatura ela muda bastante, mas tudo é uma questão de adaptação, né? Show de bola. E agora, Luísa, falando um pouquinho mais da tua carreira, né? Ah, vislumbra alguma coisa para o futuro, visto que já tem ali, 20, tá com 28 anos, é isso, né? Exato, aham. E tu vislumbra ainda alguma coisa além Portugal ou algo a mais na tua carreira, como por exemplo, por que não chegar numa seleção brasileira? Eu estou trabalhando para isso, estou batalhando para isso, né? Como eu já citei antes, já trabalhei tanto com a Bárbara quanto com a Lelê, e se elas chegaram, se eu treinei com elas e sempre de igual para igual, por que que eu não posso chegar? Mas eu também tenho que ter o pé no chão, tenho que ter a consciência, a humildade de que tem outras goleiras também tão bem qualificadas quanto, que no momento estão na minha frente, né? Tenho que respeitar ali a história delas, como eu citei já anteriormente também. Eu estou atuando na posição há 5 anos, né, praticamente. Então, tenho que respeitar a bagagem de todas as outras que estão na minha frente, mas vou continuar trabalhando, vou continuar buscando meu espaço para quem sabe um dia ser vista, né? Lá em Portugal também a minha visibilidade está muito grande. Fui eleita a melhor goleira ali da segunda divisão do Campeonato Português. Então isso para mim é uma honra, né? E além agora de ser a única negra ali no Gil Vicente, isso eu acho que é um fator muito importante que a gente tem que honrar a nossa luta, né? E é sobre isso, almejo sim a seleção, sei das dificuldades também para chegar lá, sei de toda a luta, de toda a batalha, respeito todo mundo que está na minha frente, mas eu vou continuar batalhando, continuar sempre dando o meu máximo, como eu sempre dei, para quem sabe um dia ir ser vista, né? Com toda certeza. E agora, falando aí em seleção, fazendo um link com esse assunto de seleção, estamos em tempos de Copa do Mundo, né? Como é que tem visto não só, vamos dizer assim, vamos colocar também, né, o futebol brasileiro, como é que o futebol brasileiro tá com essa visibilidade sendo dada aí através do streaming, sendo dada através da televisão aberta, da TV fechada, como já era há um tempo, mas agora dando uma visibilidade um pouco maior de outros tempos, né? E também, como um todo, a Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, nós temos apenas árbitras de campo e árbitras de linha, né? E aí no VAR é que tem a questão aí de mais homens, mas a questão da arbitragem de campo, todas elas são mulheres, árbitras e assistentes. Como é que tu vê isso, né, dessa chegada das mulheres, ou as mulheres têm muito a batalhar ainda para ter o mesmo espaço, ou um espaço muito semelhante ao dos homens, né, que a gente vê em tempos de Copa do Mundo, as ruas enfeitadas, as casas enfeitadas, e na Copa Feminina a gente não vê isso, né? Apenas por parte da família ou de alguém ligado às atletas, mas se espera, não sei agora a gente quer saber da tua opinião quanto a isso, o que que tu tá achando de todo esse movimento e se no futuro a gente também pode ter essa confiança com relação às mulheres. Então, eu sempre costumo dizer que a gente está conquistando o nosso espaço, né? A gente não podemos comparar, é a mesma modalidade, né? É o mesmo esporte, mas a gente não pode comparar o masculino com o feminino, porque a gente sabe que o masculino, a visibilidade, a mídia, ela é muito maior, mas a gente está caminhando a passos largos, já estivemos muito longe, né? Hoje a gente caminha, está um pouco mais próximo do que a gente quer, mesmo assim ainda está longe. E a questão das mulheres ali que você citou na arbitragem, também algumas mulheres comentaristas e narradoras, eu acho que tudo isso é uma valorização, né, para a nossa modalidade, que nunca teve, né, da maneira com que a gente esperava e almejava. Um fator importante também que eu gosto bastante de citar
a questão de que quanto mais visibilidade, quanto mais espaço a gente tiver, quanto mais plataformas estiverem nos apoiando, mais a gente consegue levar o futebol feminino para o mundo, né? Não digo também somente aqui no Brasil, né? O Campeonato Brasileiro também está com uma visibilidade muito boa, mas eu acho que a questão da Copa do Mundo, da TV aberta, também da TV fechada, isso influencia bastante. E nós temos atletas, né, extremamente capacitadas, extremamente experientes para alavancar mais ainda a nossa modalidade, para alavancar e levar cada vez mais o nome do futebol feminino para o mundo. A gente está longe, né? Estamos caminhando a passos largos, mas eu acredito que se a gente continuar da maneira com que está, a gente vai sim chegar num nível muito alto, né? Ficamos durante muito tempo, agora eu não me recordo quantos anos, acho que foi 74, 54 anos, não me recordo agora, que a gente ficou impedida, né? Saiu uma lei que a gente não podia estar praticando a modalidade, né? 40 anos, E Luísa. 40 anos, isso, 40 40 anos. anos, De obrigada, obrigada. 1941 a 1979, quase 40 Você tem anos. quase 40 anos, exatamente, aí que a gente ficou 1971, De 1941 a 41. 1979. Isso. E aí foi por isso que eu confundi ali os 70. Mas pronto, é o 40 anos aí quase que a gente ficou impedida de jogar futebol. E também a questão do preconceito, né? A gente tem muito preconceito em relação a isso. Até teve gente comentando comigo, poxa, na live do Casemiro, um monte de gente falando, criticando, falando mal. E por que que perde o seu tempo para ir lá e falar mal? Por que que perde o seu tempo para ir lá e criticar, sabe? A gente acaba regredindo um pouco, mas são esses haters, né? São esses incentivos negativos que dão combustível para que a gente queira mais. Então, eu tô muito feliz com toda essa repercussão da Copa, né? Tá longe ainda do que a gente queria, mas eu tô muito feliz com toda essa repercussão da Copa. Acho que a questão ali da nova era e da seleção, toda essa inovação de meninas mais novas, da primeira Copa do Mundo, de muitas atletas, isso também dá bastante visibilidade, porque a gente tem que pensar que para a gente ter atletas qualificadas no futuro, para a gente ter profissionais de qualidade, a gente também tem que ter uma formação de qualidade, né? Sem formação, como que a gente vai criar atletas com estruturas psicológicas, físicas, mentais, questão de estrutura, como que a gente vai dar isso tudo se a gente não valoriza, sabe? Então, essa valorização da questão da mídia, questão da visibilidade, tudo isso é muito importante para que a gente tente chegar o mais próximo possível, né, da visibilidade de toda a mídia que o futebol masculino tem. E também sem contar em questões de estrutura de clube, sem contar também questões de salário, questão de visibilidade, tudo isso conta e no masculino a gente tem muito mais, até você citou ali a questão das ruas pintadas, das casas enfeitadas, questão de Copa do Mundo. A gente não está tendo isso ainda, está tendo muito pouco. Você citou também a questão das famílias, mas eu acho que tudo isso tem que começar, né? De alguma maneira tem que começar. E para dar continuidade, a gente precisa de pessoas que apoiem a modalidade, não de pessoas que critiquem e que apontem o dedo, porque para a gente sempre foi muito difícil, para a mulher sempre foi muito difícil, né? No meio de trabalho num todo, né? Não digo nem somente no meio esportivo, mas a gente sempre foi muito. No espectro de vida. Exato, no espectro de vida a gente foi sempre muito desvalorizada. E agora que a gente está conseguindo dar esse passo mais largo, se a gente, quanto mais pessoas a gente tiver do nosso lado, quanto mais pessoas apoiarem, menos difícil vai ficar para que a gente chegue no nível mais alto possível aí da nossa visibilidade, da nossa valorização. E pronto, eu acho que a Copa do Mundo tá aí para isso, né? Não somente para a gente alavancar o esporte, não somente para a gente alavancar a modalidade, mas para valorizar a mulher num todo, né? É muito bacana a gente ter árbitras somente femininas, né? A questão toda da arbitragem, tem o VAR ali que ainda não está completo com uma bancada feminina, mas só o fato de as árbitras de campo, as assistentes, quarta árbitra, tudo isso ser feminino, eu acho que é mais uma questão de valorização e não somente no futebol feminino, na Copa do Mundo feminina, como muitas árbitras também já apitaram jogos masculinos, e elas se impõem, tem, eu acho que o profissionalismo acima de tudo, e não é porque um homem vai gritar contigo, não é porque um homem vai te criticar que tu vai deixar de fazer e de exercer a tua profissão com maestria e com qualidade, né? Então acho que a gente está assim conquistando nosso espaço. Acho também que a gente está longe do que a gente quer, mas como eu citei antes, para a gente chegar no fim tem que ter um começo, tem que ter uma batalha. E eu acho que a gente está assim no caminho certo. E seleção brasileira. Tá na hora da mulher brasileira levantar uma taça já de campeã do mundo? Ainda falta alguma coisa para que isso possa acontecer?
tá no espaço, pode ser feito isso no espaço breve ou ainda vai custar um pouco para que a camisa amarela da seleção brasileira possa também ter um status, assim como tem a masculina historicamente? É, eu tenho certeza ali que a Pia, né, montou um elenco fantástico para que a gente pudesse trazer a nossa estrelinha, né? Mas também a gente não pode deixar de visualizar as outras seleções, né? A gente tem muitas outras seleções potentes, né? Temos a França, temos a Alemanha, a própria França, Alemanha, Inglaterra, né, são seleções experientes, são seleções muito potentes, e eu acho que o Brasil, a nossa seleção brasileira, a gente não está muito atrás delas, mas ainda falta um pouco, né? Mas tudo isso é por questão de estrutura, né? Eu acho que agora, como eu citei também, a gente está vindo na nova era aí da seleção feminina, muitas atletas jovens, brigando com muitas atletas experientes do outro lado, mas eu acho que a gente não pode se iludir, né? Não podemos nos iludir, mas eu acho que a gente tem qualidade para bater de frente com todas as outras seleções e não sei, torço muito, né, para que a gente consiga levantar a taça, mas não sei se a gente ainda está no momento, não sei se já estamos no momento, né? Tenho certeza que elas vão dar o máximo possível para a gente pelo menos passar da fase de grupos, que não é uma fase fácil, né? A gente pegou o Panamá ali, fizemos 4-0. Ari Borges brincou de jogar bola ali, marcou os 3 gols. A Bia Zanerato também estava tentando muito, conseguiu marcar o dela. Acho que dava para a gente ter marcado mais se a gente em alguns momentos tivesse jogado mais o coletivo e não o individual, porque também o saldo de gols conta muito, né? A gente sabe que a França é uma seleção muito potente e contra o Panamá empatou contra a Jamaica, mas contra o Panamá eu tenho certeza que a França vai vir com tudo, e o nosso próximo jogo aí contra a França também vai ser um divisor de águas, né? A gente vai poder tirar muito, a gente vai saber muito como serão os próximos jogos a partir do jogo que a gente vai ter contra a França aí, que é uma seleção potente. A gente também sabe da nossa qualidade, eu tenho certeza que elas vão entrar em campo para bater de frente de igual para igual. E pelo teu feeling com relação à seleção portuguesa, né? Tu que tá lá no Gil Vicente, tem esse olhar mais aproximado das jogadoras de Portugal, né? Sim, como eu citei antes ali, o futebol Portugal é mais o técnico, né? A gente não deixa de ter a técnica, mas a gente tem muito mais raça, pelo que eu percebo. Então, em comparação ali com entre seleção brasileira e seleção portuguesa, eu não acompanho muito a seleção portuguesa, né? Até tive a oportunidade de assistir alguns jogos, mas não acompanho muito tanto quanto eu acompanho a seleção brasileira. Mas assim como na seleção brasileira, a gente tem atletas qualificadas na seleção portuguesa também. Como eu citei, o Brasil aqui para a gente é conhecido como o país do futebol, então muitas seleções já vêm jogar com a gente com aquele receio, com aquele medo, né? Mas sempre com muito respeito. E eu tenho certeza que tanto na seleção brasileira quanto na seleção portuguesa a gente tem atletas qualificadas para bater de frente, independente da seleção que elas venham a defrontar, né? E se viesse um convite da seleção portuguesa, aceitaria? Não, claro, com certeza. Seleção é seleção, né? Independente de qual for, aceitaria. Mas tem todo um processo por trás disso e ainda Com tem o sonho de certeza. ainda tenho o sonho de jogar na seleção brasileira. Mas como eu já falei, eu também estou com 28 anos, né? Eu respeito quem veio antes de mim, eu respeito a história, a bagagem de todas as outras goleiras que estão tentando tanto quanto eu. Mas se houvesse um convite para me nacionalizar por outro país para jogar uma Copa do Mundo, com certeza eu não hesitaria, né? É um sonho e se viesse o convite, eu com certeza não iria negar, né? Luísa de Jesus, goleira do Gil Vicente de Portugal, falando com a gente aqui no nosso Papo Esportivo, um papo bacana, papo legal. Te inscreve no nosso canal, ativa o sininho, receba as notificações de conteúdo das nossas transmissões do futebol, do vôlei feminino também, de outras modalidades e também dos conteúdos que a gente produz, dos nossos programas aqui do nosso canal Oliveira Esportes. Também estamos na Rádio Web Digital, no canal Oliveira Esportes. Toda sexta-feira, às 20 horas, tem um vídeo com uma entrevista bacana com personalidades do meio esportivo, esporte local, nacional ou internacional. E na Rádio Web Digital, durante o final de semana, a gente também vai reproduzir essas entrevistas em áudio para você poder acompanhar e ter mais esse contato com as pessoas que são daqui, são de perto da gente e que estão aí nos gramados, nas quadras, nas pistas do Brasil e também do mundo inteiro. Luísa, para a gente poder fechar, para a gente poder te liberar,
Ah, uma mensagem para essas meninas que estão aí nos acompanhando, para os pais que estão nos acompanhando, para quem está começando no esporte, né, para poder passar por esse funil apertadíssimo, que é o funil de chegar numa situação bacana dentro do esporte. Até foi legal você citar esse funil, porque realmente o funil ele começa bem largo, né? Começa bem largo, muitas atletas querem, mas quantas querem se preparar para chegar lá, né? E o funil ele começa largo e ele vai, como já diz o nome, afunilando. Então não são todas, né? São todas que querem chegar, mas não conseguem chegar por diversas situações que a gente tem no meio do caminho. Mas uma coisa que eu gosto de citar bastante, né, é que se a gente tem foco, se a gente tem determinação, se a gente tem força de vontade, a gente consegue chegar no nível mais alto dos nossos objetivos. Para as atletas que estão iniciando, para os pais de atletas que estão iniciando, o meu conselho é para os pais apoiarem as suas atletas, apoiarem suas filhas, seus filhos, enfim, também serve para o masculino, porque é um sonho, né? E eu acredito que todo sonho ele tem o direito de ser sonhado e assim como ser sonhado a gente também pode realizá-lo. Para os pais é o apoio, né? Que é fundamental para a gente, né? Ter esse apoio da família, ter esse lado mais afetivo e eles sonharem o nosso sonho junto com a gente. E para as atletas é de não desistir, né? O caminho ele é difícil, ele é árduo, a gente tem muitos obstáculos pela frente, mas com foco e com determinação, né? Com muita humildade a gente consegue chegar no nível mais alto dos nossos objetivos. E é uma frase que não sai da cabeça e que a nossa rainha Marta sempre fala, né? Parafraseando ela, é aquela história, né? Chorem agora para sorrir no fim. Porque eu tenho certeza que toda luta, todo choro, toda lágrima lá na frente pode se transformar sim em vitória. Nosso, agora vai. Aquela mensagem final para o nosso público espectador, para o nosso público ouvinte que está aí nos acompanhando. Como é que a gente pode acompanhar os passos da Luísa aí dentro do futebol, redes sociais, enfim, para a gente poder te acompanhar ainda mais os teus passos aí lá no Gil Vicente, temporada que está começando. Para todo o público que está nos assistindo, primeiramente, muito obrigado, né, pela audiência, né, por tirar um pouco do seu tempo para estar dando essa atenção para a nossa modalidade, para o nosso esporte, e dizer que quem quiser me acompanhar, quem quiser seguir aí os passos, eu posto bastante vídeo de treinamento, posto também questão de jogos, meu Instagram é @luisajesus, Luisa com Z, o Facebook é o mesmo também, e ali eu consigo estar sempre em contato, né, com todo o público, com todo mundo que me acompanha, e tento também me fazer sempre a pessoa mais presente, não só para o público adulto, mas também para o público jovem, e principalmente para as atletas que estão iniciando ou que já estão aí dentro do meio esportivo. Então, as minhas redes sociais, repetindo, @luisajesus no Instagram, Luisa com Z, e no Facebook o mesmo nome também. Colocamos no vídeo, colocamos aí na parte de baixo do vídeo para a gente poder acompanhar também as redes sociais. Expectativa para 23, 24, temporada da Luísa e do Gil Vicente. As expectativas aí são sempre as melhores, né? Sempre em progredir, sempre em evoluir. Eu não citei antes, mas a gente chegou a disputar o playoff, que era o último jogo de acesso à primeira divisão. O empate era delas, do time adversário. Inclusive, o time adversário que a gente jogou contra o playoff foi o Atlético Clube Oriense, que foi o clube que eu tive aquela passagem mais curta. Mas foi um jogo extremamente equilibrado, né? Na casa delas foi 2-1 por falhas nossas, né? Não tirando o mérito delas, mas foram falhas que elas souberam aproveitar. Na nossa casa, o empate era delas e a gente conseguiu marcar os 8 minutos do primeiro tempo. Elas marcaram já os 37, e aí ficou um jogo extremamente equilibrado, né? A gente tentou de tudo, mas não era para ser. Então, a expectativa para esse ano, já que a gente ficou com um pezinho no playoff, tentar subir novamente, né? Brigar de igual para igual com todas as equipes da segunda divisão, para tentar aí, quem sabe, estar disputando o playoff aí no final da temporada para estar subindo aí para a primeira divisão, que é uma divisão extremamente competitiva, né? A Liga BPI. E até uma curiosidade, né? O VAR, né? O VAR veio agora, chegou na Europa e Portugal é o primeiro país aí da Europa que está permitindo que a gente tenha acesso ao VAR, né? Que ajuda muito aí também nos campeonatos, ajuda muito dentro dos campeonatos e em específico do futebol,
que muitas situações, às vezes, os árbitros ficam naquela dúvida e aí o VAR vem para poder diminuir essa margem de erro, né? Luísa, um beijo no teu coração. Obrigado por ter participado aqui do nosso Papo Esportivo. Boa sorte na tua temporada lá no Gil Vicente e aqui nós aqui do canal Oliveira Esportes, da Rádio Web Digital, das emissoras Oliveira Serviços como um todo. Nós vamos estar te acompanhando aí nos teus passos nessa temporada 23-24, também as outras que vierem mais adiante. Eduardo, muito obrigada, tá, pela oportunidade de poder estar falando um pouquinho sobre a minha carreira, de poder falar um pouquinho sobre a minha trajetória no esporte, também como atleta profissional. Agradeço muito a visibilidade, agradeço muito o espaço de estar aqui no Papo Esportivo, não só por mim, mas falando também em nome do futebol feminino. A gente precisa dessa visibilidade, a gente precisa dessa audiência. Eu sou muito grata de poder estar levando aí o meu nome, tanto o meu nome quanto o nome da minha família, representando a minha cidade, representando o meu estado, representando o meu país, poder falar para o mundo também que o futebol feminino ele respira, né? E hoje a gente não respira mais por aparelho. Hoje a gente já está conseguindo respirar mesmo, andar com as nossas próprias pernas. Estamos longe, mas a gente vai chegar lá. E para finalizar também, gostaria de parabenizar também, hoje é dia 25 de julho, gostaria de parabenizar todas as mulheres negras latino-americanas, hoje é o Dia Internacional, e é isso, parabenizar todas elas que estão aí na luta, todas elas que estão na batalha. Mais uma vez dizer que não é fácil, né? A gente, sendo mulher, sendo negra, além da questão do futebol feminino, do preconceito ali do futebol feminino, a gente também tem alguns preconceitos, alguns não, né? Muitos preconceitos raciais ainda dentro e fora de campo, e dizer que essa luta, essa resistência, ela vai continuar até a gente chegar onde a gente merece, né? Beijo no coração e até a próxima, Luísa. Muito obrigado, Eduardo. Até a próxima. Um abraço. Programa Papo Esportivo aqui no canal Oliveira Esportes, na Rádio Web Digital. Toda sexta-feira tem um vídeo novo, uma entrevista bacana com personalidades do esporte local, nacional e internacional. Eu sou Eduardo Oliveira, produtor e apresentador do Papo Esportivo, e a gente retorna numa próxima oportunidade aqui no canal Oliveira Esportes, na Rádio Web Digital. E essa entrevista também estará na Rádio Web Digital, lá na seção dos podcasts, para você acompanhar a hora que você quiser e eternizada na nossa página, lá aqui no nosso canal, no YouTube, no canal Oliveira Esportes. Te inscreve, ativa o sininho, receba as notificações aí com todo o nosso conteúdo. Papo Esportivo vai, mas a gente volta aqui no canal Oliveira Esportes, nas emissoras Oliveira Serviços. Um abraço, voltaremos!